Olá, tudo bem com vocês? Tiveram uma boa semana? Estamos começando mais uma aula e isso é muito bom. Hoje vamos conversar sobre a paz. Quando falamos essa palavra paz, lembramos do quê? De uma pomba? Um lugar bonito e calmo? Sim, essas são imagens de paz. Mas e nós? Como viver a paz e fazer com que as pessoas sintam essa paz quando estão com a gente? Nesses tempos em que nós estamos encontrando os nossos amigos, estamos saindo pouco e ficando bastante tempo em casa. Às vezes, dá confusão. Um quer brincar de uma coisa e o outro não. Um não quer dividir o brinquedo, um lugar e outras cositas mais. Para isso não acontecer, é preciso procurar entender o outro e, conversando, evitar que confusões ou brigas aconteçam. E hoje vamos aprender com a história de Abrão e Ló como foi possível resolver em paz uma situação e evitar muitos problemas. Não saia daí, hein? Que a história vai começar daqui a pouquinho. Mas antes, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Obrigada pelo teu amor e cuidado conosco. Obrigada pelas nossas vidas, nossas famílias e principalmente pelas nossas crianças, Senhor. Nós te agradecemos e louvamos pela vida de cada uma delas. Nos acompanha nesse tempo de aprendizado, de história, de tudo o que vamos fazer aqui. Em nome de Jesus. Amém. Olá, todas as crianças que estão nos acompanhando nessa manhã da nossa escola dominical, seus pais que também nos assistem. Hoje nós estamos com uma história bem legal e ela fala a respeito de família. E uma família, muitas vezes, tem discussões. Às vezes a gente tem umas briguinhas. Mas como resolver isso, né? Será que isso é legal? Nós vamos aprender como uma família da Bíblia tem uma decisão muito sábia quando isso acontece. A nossa história, então, se chama Em Busca da Paz. Encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 13, dos versículos de 1 até 12. Esse é Abrão. Abrão era filho de Terá. Terá era filho de Naor, que veio lá da descendência de Sem, que era filho de Noé. Ele teve mais 2 filhos, Naor e Harã. Harã teve um filho chamado Ló. O Ló era o sobrinho de Abrão. Ló perdeu seu pai, lá na cidade do Ur dos Caldeus, aonde eles viviam. Terá resolve sair lá de Ur dos Caldeus, levando consigo a sua família. Abrão, a esposa dele, Sarai, seu sobrinho Ló, que já tinha perdido seu pai Harã. E ele foi então. Levantaram as tendas, porque naquela época eles viviam em tendas. Eles não ficavam fixos muito tempo nas terras. E partiram. No caminho, eles resolveram parar numa cidade chamada Harã. E lá eles ficaram por muito tempo. Na cidade de Harã, Terá, o pai de Abrão e vô de Ló, morre. E então eles resolvem partir novamente, porque Deus havia falado com Abrão que ele deveria sair daquela terra e ir para uma terra em que ele iria dizer. Essa promessa é que ele iria abençoar toda a descendência de Abrão e tudo que Abrão fizesse. Então, Abrão parte para Canaã, levando consigo sua esposa Sarai, o seu sobrinho Ló, todas as pessoas que trabalhavam para ele, seus animais, suas pratas e seus ouros. Abrão ia sempre em direção
a região de Negueb, uma região árida, uma região muito seca e que tinha muita falta de água. Abrão então resolve sair de Negueb e ir para o Egito, onde ele poderia encontrar água, comida para sua família e seus animais. Lá, ele também fica um tempo, mas Deus o lembra que ele deveria sair e ir para Canaã, a terra que ele havia prometido. E mais uma vez, Abrão sai com Sarai, com Ló e vão em direção a Canaã. Nessa época, crianças, ele já era um homem muito rico. Ele possuía muitos bens, muita prata, muito ouro, muitos empregados. E Ló, seu sobrinho, estava em sua companhia, também havia enriquecido. Após um tempo juntos, começou a perceber que o espaço onde eles estavam, que a terra aonde eles estavam dividindo, não comportava mais essa grande família. Os animais, os empregados. E então, um dia, os empregados, os pastores, na verdade, de Ló e de Abrão, acabaram discutindo, porque eles queriam o melhor para os seus donos. Tantos rebanhos, tantas tendas para ter tantas pessoas, isso não estava legal. E chegou ao ouvido de Abrão e Ló a discussão dos pastores. Então Abrão, de uma forma inteligente, mostra as terras e pergunta a seu sobrinho Ló, aonde você gostaria de ficar? Abrão lembra, Ló, se você for para a esquerda, eu irei com toda a minha família, todo o meu gado, toda a minha tenda para a direita. E se você escolher a direita, eu irei com tudo isso para a esquerda. Ló já sabia. Ele olhou para o lado das Campinas Verdes, um lugar bonito, um lugar onde tinha rios, um lugar onde floria, e ele disse, eu vou para as Campinas do Jordão. E assim Ló fez. Ló pegou a sua família, seus empregados, seus pastores de ovelhas, as suas ovelhas, o seu gado, todo o seu ouro, toda a sua prata e foi para a região das Campinas Verdes. Abrão pega a sua família, todos os seus empregados, seus pastores de ovelhas, de gados e vai para a região de Canaã. E assim eles resolvem essa situação de uma forma onde Deus fala o coração de Abrão e que ele poderia decidir de uma forma pacífica e na paz. Será que é fácil a gente tomar essa decisão como fez Abrão? Abrão era um homem que conhecia a Deus, que vivia nos seus caminhos e ele tinha uma promessa de Deus para a sua vida. Ele não queria, de forma nenhuma, ficar brigado com seu sobrinho Ló. E a melhor decisão que ele fez foi escolher a paz, dando a oportunidade para Ló escolher primeiro o local onde ele gostaria de morar. E eles puderam continuar como uma família. Legal, né? E Ló entendeu perfeitamente o que seu tio Abrão queria, que eles não estivessem com contendas. Ele poderia ter levado para o lado mal, né? Ele poderia ter ficado bravo, talvez até raivoso, mas não, ele compreendeu que a decisão de Abrão foi a melhor. E a nossa história fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido o propósito de sempre buscarmos a paz em vez de contendas ou brigas. Tchau, até a próxima aula. Em busca da paz. Este é o tema da aula de hoje. Selecionei algumas imagens para a gente conversar um pouquinho mais sobre o assunto. Algumas coisas que são legais da gente reforçar e outras que não são tão legais. E aí a gente precisa repensar nas atitudes que a gente tem tido. Vamos lá?
Exercer a paz é um aprendizado e desde ainda muito pequenos podemos aprender. Mas se eu não desejo mudar, se eu não desejar fazer diferente, as coisas ficam mais difíceis e todos os envolvidos saem perdendo. Quando chegamos a um acordo, a um combinado legal para todos os envolvidos, a gente aproveita mais, inclusive as brincadeiras. Como é divertido brincar com os amigos. Mas quando sempre tentamos impor a nossa vontade, também não é um caminho legal para a paz. Mas se a gente souber entender o que um amigo está sentindo, isso pode muito ajudar no caminho da paz. Se não tentarmos nos colocar no lugar do outro, a gente sempre vai bater a cabeça e não chegar a lugar algum. A conversa, o bate-papo, o diálogo são sempre os melhores caminhos. Praticar o mal não nos leva ao caminho da paz. Desde crianças, é importante cultivarmos o desejo de viver em paz. E a palavra de Deus nos ensina muito sobre isso. No livro de Salmo, capítulo 34, no versículo 14, nos orienta o seguinte: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforce-se para mantê-la. É isso aí. Eu e você precisamos sempre buscar a paz. Através da aula de hoje, o nosso objetivo foi ensinar um pouquinho mais para vocês sobre a palavra de Deus, aquilo que ela nos orienta, no sentido de buscarmos a paz em todos os encontros que tivermos. Um beijo e até a próxima aula. Bom dia! A hora do quiz chegando aqui, mais uma vez na sua telinha. E eu quero saber quem prestou atenção na história que a tia Ana Márcia contou pra gente de Abrão e seu sobrinho Ló. E aí, você ficou ligadinho, ficou ligadinha? Então vem comigo pro quiz! Primeira perguntinha chegando aqui na sua telinha. Quais são os nomes dos personagens principais da história de hoje? Que perguntinha fácil, hein? Mas ainda tem a alternativa para dar aquela força. Vamos lá. Alternativa A. Eram Abrão e Jó os personagens principais? Ou alternativa B. Abrão e Ló? Ou ainda alternativa C. Abrão e Sarai? E aí? Você responde para mim sem vacilar. Vamos conferir? Alternativa B, Abrão e Ló. E você pode checar essa informação lá em Gênesis, capítulo 13, versículo 1. E é Abrão, né, que nós conhecemos como Abraão, tá com esse nome assim, diferente um pouco, né, Abrão, porque Deus ainda não tinha mudado o nome dele, tá bom? Então vamos continuar? Então vem comigo. O que Ló era de Abrão? E aí? Você lembra dessa? Tia Ana Márcia contou pra gente. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Ló era tio de Abrão. Alternativa B. Ló era primo de Abrão. Ou alternativa C. Ló era sobrinho de Abrão. E aí? A, B ou C? Responde para mim sem piscar. Vamos conferir? Alternativa C, sobrinho. E você pode checar essa informação lá em Gênesis capítulo 12, versículo 5. E aí, tava fácil também, né? Mas agora vai começar a ficar um pouco mais complicado. Qual o nome da cidade de onde Abrão saiu com sua esposa e sobrinho? Você lembra? Vamos para as alternativas. Alternativa A cidade se chamava Arão. Alternativa B, a cidade se chamava Siquém. Ou alternativa C, a cidade se chamava Arã.
E aí, A, B ou C? Responde para mim sem duvidar. Vamos conferir se você acertou? A alternativa C, Arã. E você pode checar essa resposta lá em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Essa deu uma dificultada aí, né? Tem mais pergunta, vem comigo. Por que Abrão decidiu se separar de Ló? Você lembra? Vamos para as alternativas para ver se você lembra. Alternativa A, para evitar discussões entre os pastores de Abrão e Ló, né? Que cuidavam dos animais. A alternativa B, porque Abrão e Ló brigaram. E aí era melhor cada um ir para o lado, brigado mesmo, né? Ficaram de mal. Ou a alternativa C, porque Abrão queria a terra só para ele, não queria dividir com ninguém. E aí, A, B ou C? Responde para mim qual é a resposta certíssima. Vamos conferir se você acertou? A alternativa A, para evitar discussões entre os pastores, né, que estavam querendo brigar ali por causa da terra. E você pode checar essa informação em Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Muito bom, né? Abrão foi um homem muito inteligente, ele preferiu evitar a discussão e manter a paz, como a tia Ana Márcia ensinou pra gente. Vamos para a última pergunta? Então, bora lá! Para qual lugar Ló escolheu ir com a sua família? Né? Você lembra a história? Abrão mostrou toda a terra e Ló escolheu um lugar. Vamos para as alternativas. A alternativa A, ele escolheu a Campina do Jordão. Ou a alternativa B, ele escolheu as Campinas do João. Ou a alternativa C, ele escolheu a Campina de Arão. E aí? A, B ou C? Responde para mim sem piscar. Vamos conferir? A alternativa A, Campina do Jordão. E você pode checar essa informação lá em Gênesis capítulo 13, versículo 11. E o nosso quiz vai ficando por aqui. Um grande beijo para todo mundo que participou e uma linda semana cheia do amor de Deus. Tchau, tchau! E no desafio da semana, nós te convidamos a mandar um vídeo contando pra gente qual é a sua história favorita da Bíblia ou a sua personagem, seu personagem favorito. Vamos ver quem participou? Eu amo a história da Rainha Esther. Um beijo e tchau. Oi, minha história preferida da Bíblia é a de Moisés, porque lá eles iam morrer. O faraó falou que todos tinham que morrer, mas aí as parteiras pegou, colocou ele numa caixinha e colocou no rio. E aí depois ele foi nadando e a filha do faraó achou ele e falou que ia ficar com ele. Aí ele cresceu no palácio e quando ele cresceu, Deus deu a palavra para ele salvar o povo do Egito. Aí ele obedeceu. Eu gosto da história de José, porque ele é desprezado pelos irmãos e honrado por Deus. A história predileta da Bíblia é de Samuel e Jesus. A de Samuel é quando ele unge Davi, e a de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Tchau! A predileta é Moisés abriu o mar vermelho. Abriu para libertar os israelitas. Eram escravos. Para abrir o mar vermelho, levantou o cajado. Qual é a sua história preferida? Será que é de Davi que você gosta? Ele era grandão? Assim, ó, assim, ó. Derrubou o gigante. Derrubou. Oi, criança! Vocês já chegaram? Olá, Tuca! As crianças chegaram! Tudo bem com vocês? Eu tô com uma amiguinha aqui. Sabe como que é o nome dela? Tuca! Fala oi pros amiguinhos, Tuca! Oi, amiguinhos! Tudo bem?
Ai, crianças, vocês não sabem, a gente tá aqui dando risada, lembrando quando a Tuca era pequena, né, Tuca? É sim, eu aprontava um monte. Não, você ainda apronta, né, Tuca? Você apronta muito pra sua mamãe, né? Ai, um pouquinho só, mas eu amo tanto ela. A mamãe é tão importante. E sabe, Tuca, crianças, sabe o que tá chegando? O Dia das Mães, né, Tuca? Exatamente isso que nós estamos conversando. Como é importante a nossa mãe, né? E agora a gente pode, assim, preparar algo especial para ela, né? Não precisa ser um presente, claro, né, Tuca? É sim! Sabe, criança, a melhor demonstração, o melhor presente é o amor que a gente pode dar, né, Tuquinha? Isso mesmo, eu amo a minha mamãe. Então, sabe, uma das coisas que a gente pode homenagear é aqui na escola dominical, sabia? Isso, que tal, crianças? A primeira homenagem para as mamães, né? A gente tirar uma foto com ela. Legal. Isso, a gente pode fazer uma foto bem legal com ela, né? E mostrar para os amiguinhos. O que vocês acham? É isso aí. Então vamos lá. Vamos desafiar essas crianças para essa semana? Vamos. Isso. A gente vai lançar um desafio agora, tá? Legal, eu adoro desafios. Isso. Então, crianças, para a semana que vem, para a gente preparar já pro Dia das Mães, o desafio da semana é o seguinte, hein? Presta bem atenção. Tuca, presta bem atenção você também, para você fazer na tua casa também. Você vai pegar o telefone ou pede pro papai, pro irmão, quem vocês tiverem aí, ou você mesmo tirar uma selfie com a mamãe. Tem que ser uma foto dessa semana agora, hein? Uma foto tirada esta semana. E manda pra gente aqui, pra gente preparar algo bem especial já pra mamãe. Combinado? Tudo bem, Tuca? Vamos lá então? Não se esqueça, uma foto bem bonita com a mamãe, beleza? Combinado, hein? Nós esperamos, né, Tuca? Sim, vamos esperar. Então manda a sua também, tá, Tuca? Vou mandar sim, vou mandar. Legal, criança. Então, até daqui a pouquinho. Bom, crianças, terminamos a nossa aula. Chegou ao fim. Passou tão rápido, né, Tuca? Passou muito rápido. E a nossa aula tava uma delícia de assistir. Isso mesmo, como é gostoso, né, Tuca? A gente poder estar assim, reunidos com os nossos amiguinhos, né? Mesmo que seja à distância, a gente consegue estar juntinho para louvar, aprender um pouco mais de Jesus, né, Tuca? Isso mesmo! É muito gostoso falar de Jesus, aprender as nossas aulas para poder ensinar os nossos amiguinhos também. Isso mesmo, Tuca! Muito importante. E agora, para a gente encerrar, a gente vai fazer uma oração, falar com Jesus. E para isso, Tuca, o que a gente tem que fazer? Fechar os nossos olhos. Isso mesmo, criança. Vamos fechar os nossos olhos para a gente falar com Jesus, tá bom? Vamos lá? Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta aula da Escola Dominical. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de estar falando de Ti, Senhor, aprendendo mais e mais. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua companhia,
pela tua presença diária em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos professores da escola dominical, obrigado pelos nossos pastores, obrigado pelos nossos amigos, pela nossa família, porque tu estás sempre ao nosso lado, nos protegendo, cuidando da gente. Agora nós te pedimos que abençoe essa semana que vai iniciar. Cuida, Senhor, de cada aluno, de cada professor, de todas as famílias envolvidas aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, cuida deles, Senhor, que eles possam estar cuidando também do seu rebanho, que somos nós, a igreja. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, Senhor, que possamos estar firmados em Ti e nunca estar longe de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, nos abençoa e nos guarda. Em nome de Jesus, amém. Amém! Então, crianças, a gente fica por aqui. Uma ótima semana. Fiquem com Deus. E ó, o que a gente fala mesmo, Tuca? Um grande beijo. Isso mesmo, Tuquinha. Boa semana. Até a próxima aula, hein? Fiquem com Deus. Um grande beijo, ó.